Você já olhou para alguém alguma vez e teve a impressão de que não foi com a cara dele? Tem gente que, mesmo sem conhecer a pessoa, tem essa sensação negativa. Será que o nosso cérebro tem alguma coisa a ver com isso? Sobre como identificar essas atitudes e organizá-las, nós convidamos uma psicóloga para falar sobre esse assunto. Boa noite, Nádia. Bem-vinda ao Revista. Boa noite, Darcy. Boa noite a todos. Bom, por que nós temos o costume de achar uma pessoa chata sem mesmo conhecê-la, Nádia? O que seria o ser chato? Bom, Darcy, na verdade, nós temos uma tendência a um pré-julgamento. Então, achar uma pessoa chata ou não é muito individual. Isso esbarra na nossa história de vida, nas nossas crenças, nos nossos valores. E o chato, geralmente, é aquela pessoa não interessante, né? Então, a gente fala, o chato é aquela pessoa, muitas vezes, prolixa, que fala demais e muitas vezes fala só de si, não dando espaço de fala ao outro. É aquela pessoa muito radical, né? Uma pessoa com pouco humor, uma pessoa com poucos hobbies, com poucas paixões. Então, geralmente, esse é o considerado chato. Tá? Assim, muitos dos nossos comportamentos, né, eu diria todos os nossos comportamentos estão ligados ao nosso cérebro. Por que ele faz essa associação de forma tão negativa? Existe alguma explicação aí para isso? Além da nossa história de vida, né? Sim, Darcy, nós recebemos, né, o estímulo através dos nossos olhos, da nossa audição, então dos nossos sentidos. Esses estímulos, eles são encaminhados para áreas complexas do nosso cérebro, que vão fazer a interpretação daquele rosto, daquela situação, e vão encaminhar para outras áreas do nosso cérebro, por exemplo, para as áreas das nossas memórias. E lá vão ser identificadas se essas memórias são prazerosas ou se elas são memórias traumáticas. E daí, ainda assim, vão fazer conexões com as nossas emoções, com os nossos sentimentos. E daí é onde a gente tem a antipatia, a simpatia, aonde muitas vezes acontece essa identificação ou não, né? E muitas vezes existem os estereótipos, né? Então, assim, a gente escuta falar, por exemplo, que determinada cultura é dessa forma, que determinada religião é dessa forma. Então, a gente acaba criando também preconceitos, né? Então, padrões que a gente acaba, de uma forma muito injusta, reproduzindo para as outras pessoas. Verdade. Agora, quais as implicações dessa atitude para o nosso dia a dia, para a nossa saúde mental, inclusive? Darcy, a gente acaba perdendo excelentes oportunidades de conhecer pessoas, pessoas interessantes, então fazer novas amizades e até mesmo para aqueles que estão à procura, de repente, de encontrar o grande amor da sua vida, né? Porque tudo isso com memórias aí, né? Com julgamentos precipitados, a gente acaba realmente não conectando com as outras pessoas. Então existem prejuízos, sim. Nessa postura preconceituosa, né, que a gente usa até a expressão não fui com a cara dele ou dela, pode indicar que há uma semelhança entre essas pessoas? Eu vejo no outro o que está em mim? Isso acontece de fato? Sim, Darcy. Muitas vezes aquilo que nos incomoda no outro pode ser sim uma característica nossa. Então eu falo, quanto mais, né, quanto maior for o nosso autoconhecimento, melhor a gente sabe lidar e sair dessas situações também. Então eu sempre sugiro, né, para os pacientes, para as pessoas, questione para você mesmo, o que te incomoda no outro? Por que te incomoda tanto? Porque muitas vezes aquilo que nos incomoda são características nossas que precisam muitas vezes até serem modificadas, ou características de pessoas, de situações que nós já tenhamos vivido, né? Então, por exemplo, uma pessoa que de repente tem um problema relacional ali com um colega de trabalho ou com o chefe, muitas vezes isso está relacionado a uma característica da pessoa, às vezes é a forma de falar, é a forma de se vestir, que pode remeter ao passado, de repente, remeter a um chefe do passado, a um pai rigoroso. Então, é importante a gente se autoconhecer e se questionar, fazer essas perguntas. Certo. Nádia, dá para se tornar uma pessoa interessante ou a pessoa já nasce aquela chata? Como que é isso? Dá sim, eu falo, né? Principalmente aquelas pessoas, né? Muitas vezes profissões, né? Que são consideradas como profissões chatas para algumas pessoas. Você pode, na verdade,
ampliar, né? Ampliar suas qualidades. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa que trabalho numa determinada área, né? Que o meu grupo ali de amigos, de conhecidos consideram chato. Se você for para um evento social e ficar falando da sua profissão, você realmente vai se tornar um chato, né? Então amplie o seu leque, né? O seu conteúdo. Então fale dos seus hobbies, das suas paixões, das coisas que você gosta de fazer, dos seus filhos, do seu relacionamento, né? Então é importante você ampliar, porque daí as chances de você, né, se identificar, do outro ter uma identificação maior com você é muito maior. Com certeza. Nádia, então você está jogando por terra agora aquela velha expressão. A primeira impressão é a que fica. Não, a gente pode conhecer melhor a pessoa, pode gostar da pessoa ou pode não gostar também, mas que a gente possa vivenciar, né? Se dá a oportunidade aí de ter um relacionamento com o outro aberto, com sinceridade, com olho no olho, né? Sim, Darcy, a gente precisa, né, nos dar a oportunidade e dar a oportunidade ao outro. Então, muitas vezes, a gente fala muito de amor à primeira vista, né? É muito comum a gente falar das empatias, da simpatia, mas não, né, dessa antipatia, desse desconforto que a gente sente. Então, é super importante, sim, a gente dar a oportunidade ao outro, né, de nos conhecer e também de conhecê-lo. E quem sabe criar aí novas conexões, novas amizades, novos relacionamentos. Verdade. Obrigada, Nádia. Um beijo para você. Por nada, eu que agradeço. Tchau, tchau.